Flávio Prado, como é que você avalia, né, esse placar, esse resultado? Dá para colocar a porcentagem, por exemplo, nos desfalques, nos jogadores, no técnico? Porque normal não é, né, Flávio? Tomar 6-0, normal não deveria ser para nenhum clube, né, da Série A. Tudo bem, Flávio? Boa noite. Boa noite. Tão melhor que o São Paulo para fazer isso. A verdade é que o São Paulo vem num processo de queda violentíssima desde que ele foi eliminado pela LDU. E a partir dali também a própria torcida, que gerou uma ilusão enorme que em algum momento São Paulo poderia ser campeão, a própria torcida largou o time, a torcida que conduz deixou de conduzir e aí ele perdeu o rumo. Perdeu mais ainda. Aí foi jogar fora de casa, aí também não estava tendo público no estádio, e o time foi caindo. Então, São Paulo tem desfalques? Tem, todo mundo tem, todos os times têm desfalques. Talvez o Flamengo não tenha o Pedro, por exemplo, para jogar a final da Copa Libertadores. Então, né? O Santos não tem o Neymar. Todo mundo tem desfalques, não tem jeito. E o São Paulo foi caindo, inclusive, moralmente, né? O time do São Paulo foi caindo, entrando num buraco, numa descendente, e culmina hoje com esse papelão, né? 6-0. Até começou, o jogo tava ruim, né? Tava devagar. Aí o árbitro dá um pênalti erroneamente no meu modo de entender. O Fluminense faz o gol. Depois o São Paulo tenta uma pequena reação, toma o segundo gol. E a partir dali desandou completamente. Poderia ter tomado até mais. O time tinha encontrado, um time sem força. E olha, ou arruma dinheiro, ou se estabiliza, ou outros vexames virão. Futebol é uma empresa. Uma empresa falida não consegue fazer nada. Hoje o São Paulo é uma empresa falida. E se não tomar providência drástica, não será a primeira vez nem a última. A classificação está dentro daquilo que o São Paulo poderia ter. Está em 8º lugar, é mais ou menos o que a gente já falava quando começou o campeonato. Agora começa a pipocar vexame, 6-0, começa a tomar vaia, enfim. O resultado é fora do padrão. A classificação do São Paulo não, é um time de 8º para baixo. É isso que o São Paulo acha que é o suficiente hoje, então tá tudo ok. Giovanni Chacon fala já, o Flávio vai trazer mais detalhes. Eu tenho aqui alguns números pra gente comentar, né? Os números da partida. 57% de aproveitamento, aliás, 57% de posse de bola, e chega uma informação aqui, vamos buscar, né, que tem uma declaração do Luiz Gustavo, eu até estava acompanhando aqui pela TV, e ele estava falando de forma mais veemente mesmo, pareceu que ele deu uma declaração... Parece que ele falou sobre a diretoria, parece que ele falou diretamente sobre a diretoria, detonou a diretoria. Vamos buscar aí. Vamos buscar pra gente ele poder falar sobre o assunto. Ele tava com olhar tenso. Isso, exatamente. Mas também depois de tomar 6, né? Lembrando, estiveram presentes os diretores do São Paulo, apenas alguns. Márcio Carlomagno, que é aspirante aí a ser o próximo presidente do São Paulo, tá? Hoje ele é superintendente de futebol, ninguém sabe muito bem o que ele faz, mas é isso. E um dos caras que controlam o FIDIC do São Paulo, né? E que aparentemente não vai dar muito certo. São Paulo, mais uma vez, está precisando de empréstimos para fechar o ano positivo, né? No verde. Rui Costa e Chapecó. Casares não esteve no Maracanã. Belmonte não esteve no Maracanã. Nelsinho não esteve no Maracanã. Então, poucos diretores presentes nessa goleada histórica. Pois é, vamos buscar aí, eu estou procurando, o Chacon vai procurar também, o Flávio, enfim. Eu estou lendo aqui que realmente a entrevista dele foi ali bem... Impactante. Só falta pegar aqui exatamente as aspas, né, pra gente falar e comentar em cima do que disse o Luiz Gustavo, que saiu de campo ali e deu declarações pesadas, fortíssimas. Ô Flávio, o São Paulo teve também um momento ali na temporada que ele conseguiu uma pontuação satisfatória para não brigar pelo rebaixamento, o que tem sido uma preocupação do clube nos últimos anos. E assim, até lembra um pouco, não sei se você concorda comigo, os últimos anos do Santos antes da primeira queda, que estava ensaiando alguns vexames já. O Santos não caiu pela primeira vez no ano passado, no ano retrasado, né? Ele caiu
ele foi ensaiando não foi do nada, ele foi ensaiando uma queda. Alguns times, em alguns momentos, até caem ali, você fala, pô, do nada, né? Você lembra, assim, não deveria, tinha time pra não cair, poderia brigar até por coisa melhor. Mas o caso do Santos e agora o São Paulo, nos últimos anos, tem tido esses momentos e dado esse susto no torcedor, o que levanta essa preocupação para o futuro. O futuro do São Paulo, ele é muito preocupante, Flávio Prado. É muito incerto esse futuro do São Paulo e ainda nessa temporada, né? Tem uma temporada no ano que vem de eleição, Flávio Prado. Dá para imaginar no São Paulo ano que vem ainda com mais dificuldades, né, Flávio? Olha, eu faço algumas declarações polêmicas, eu conheço. Uma das que eu faço já há algum tempo é que em 10 anos o São Paulo será superado pelo Bragantino. Parece que eu não estava tão errado. E você falou uma coisa que é perfeita. Ninguém cai de um dia para a noite. Você vai caindo aos poucos. Principalmente se você for enorme, como foi o caso do São Paulo. São Paulo foi enorme. São Paulo foi, né, gigantesco, enorme. Aí ele foi se apequenando, tá cada vez se apequenando mais. Aí, ainda ele tem equipes piores. Mas ele já tem várias maiores. E ele era o principal, não era o soberano e tal. Ganhava tudo e realmente... A soberba não é uma coisa inteligente, é de pessoas pequenas. Mas o São Paulo realmente era o grande vencedor. Tanto que agora vai ser quebrada a hegemonia dele em termos de Libertadores. Há quantos anos São Paulo tem essa hegemonia? Né? Desde 2005. 20 anos para que alguém quebrasse. Então havia. O Mundial ninguém vai conseguir. 3 mundiais, ninguém. Impossível. E aí você vai perdendo. Começa a perder, se acostumar, perder. Você vai se apequenando. Chega uma hora que quando você olha, você fala, puxa vida, eu tô assim. A queda, ela não acontece de uma hora para outra, salvo um ano infeliz, uma coisa tipo Fortaleza. Tá meio fora do padrão o Fortaleza cair, né? Mas se não cair, tomara que não caia, se cair vai voltar rapidamente porque ele está estruturado. São Paulo está cada vez pior, está cada vez definhando mais. E aí, meu amigo, não tem jeito, né? A queda é inevitável. Pois é, Giovanni Chacon. Eu pude acompanhar agora aqui, revendo aqui, a gente vai fazer o seguinte, vai tentar, de alguma forma, colocar essa declaração que foi dada pelo Luiz Gustavo, mas ele falou... eu sou um cara muito honesto na minha vida, eu aprendi a ser um cara muito honesto, reconhecer meus erros, mas tá na hora de pessoas que não aparecem dar a cara para assumir as responsabilidades. Algo nessa linha, falando que pessoas não assumem a responsabilidade, ficam isentas e deixam a bucha para os jogadores. Ele falou que não sabe o que vai acontecer no ano que vem, se ele vai continuar, se ele vai parar. Tava meio nervoso, ele até falou, não sei o que vai acontecer no ano passado. Mas, querendo se referir à continuidade, ele tem um contrato até o final dessa temporada. E ele falou, eu cheguei há 2 anos, vivo essa situação, e tem gente que está há mais tempo e vive essa situação há muito mais tempo. Que está na hora de, se quiser ter alguma mudança, o São Paulo começar a se mexer para isso. E pessoas assumirem a responsabilidade. E aí eu vou falar o que eu tenho do dia a dia do São Paulo, os bastidores, Gui. Todas as referências e o que eu escuto sobre o Luiz Gustavo, primeiro que quando ele chega no passado, a gente vai relembrar, né, procurar redes sociais, ele não tem. Principalmente depois do fator 7-1. Ele se distanciou de redes sociais, não gosta, não acha legal, ele é meio distante, não gosta muito de falar, ele é bem... E aí todas as pessoas que trabalham no São Paulo, no dia a dia do CT da Barra Funda, falam, é um cara da paz, um cara tranquilo, um cara centrado, profissional. E aí você pode julgar se é bom ou ruim, se entra em campo e faz certo ou errado. Mas que tem um profissionalismo ímpar. Pelo menos é o que eu recebo de informação. Para ele chegar nesse ponto, colocar o dedo da ferida em rede nacional, falar dessa forma, é porque o negócio tá feio. Pois é, o Chacon trouxe aí esse detalhe, né?
A gente vai tentar pegar a aspa completa, Isso, tá? a aspa completa, exatamente. O vídeo acho que não pode mostrar, né? Mas enfim, a gente pega a aspa completa pro Flávio e pra gente comentar melhor em cima do que disse ali o Luiz Gustavo, né? É uma declaração, ele fica ali cerca de 2-3 minutos falando após o jogo e realmente ele, em resumo, né? Ele pede, como o Chacon falou, para que a diretoria apareça mais e seja, digamos assim, mais presente e assuma as suas responsabilidades. E que é o maior problema do São Paulo nesse momento, né, Flávio? É a questão administrativa, não dá para dizer algo diferente. A gente elogia bastante Flamengo e Palmeiras, e o Flamengo e o Palmeiras hoje são o que são, porque melhoraram há alguns anos a sua forma de administrar o clube. E aí passando no Palmeiras desde Paulo Nobre e no Flamengo desde o Eduardo Bandeira de Melo. Então, assim, o maior problema do São Paulo é esse. Hoje ninguém no São Paulo tem ali uma ideia, uma proposta, vai ter eleição agora, de realmente colocar o clube no trilho, né? A questão financeira é muito impactante também. Então, assim, é um clube que não tem perspectiva e lembra também o Corinthians, né? Realmente ninguém, assim, traz a solução que seria colocar os pés no chão na questão administrativa. O Chacon cobre o time do São Paulo há algum tempo. Então cabe uma pergunta ao nosso querido Giovanni Chacon. Tem alguém que possa ser o Paulo Nobre do São Paulo, que possa ser o Bandeira de Melo do São Paulo? Ou não tem nada? Você vai trocar 6 por meia dúzia? Eu não sei se tem a mesma coisa, viu, Flávio? Sinceramente. Inclusive, a gente está falando de pessoas que são boas em gestão, ou são boas em gestão e tem grana para emprestar o dinheiro para o clube a troco de nada, sem juros, por pura paixão. O único que o pessoal falava sempre era o Abílio Diniz, que faleceu já, né? Só cornetava, nunca ajudou nada. Exatamente. E um nome que tem no São Paulo hoje é o Vinícius Pinotti, que tem não sei se ele é CEO ou dono de uma marca importante de produtos cosméticos aí no Brasil, né? Mas é o mesmo cara que, por exemplo, emprestou dinheiro para o São Paulo para contratar. Ele contratou, né, o Centurion. Não sei se vai ser a melhor gestão da história também. Precisa ver se foi ele que contratou, se ele deu dinheiro e usaram assim, né? E aí recebem, né? Não, era para a contratação dele. Tanto que ele participa até da coletiva, tá meio perto da apresentação. Mas o Vinícius Pinotti, ele é um nome que é forte no conselho, né, hoje, né? Tem muita gente que gosta dessa ideia, né? Mas, Flávio, sinceramente, sabe o que eu penso? E aí, as coisas se encaixando, a gente entrevistou recentemente, uma entrevista que vai ao ar em breve, aqui na Jovem Pan, um advogado falando sobre a mudança tributária, que ninguém está prestando muita atenção nisso, mas uma mudança tributária que vai acontecer nos clubes, que o associativo vai ser menos vantajoso que a SAF. Vamos guardar essa informação, isso vai a partir de 2027. Ano que vem é o último ano em que os clubes sociais os clubes que ainda têm um modelo associativo, são isentos, né, de impostos. Mas a gente já vai ler a declaração completa. E o que acontece? São Paulo tem o FIDIC em ação, correto? Todo mundo lembra disso. E qual que são os pormenores, as contrapartidas? Se o São Paulo não cumprir com o FIDIC, gera multa. Meio que uma multa impagável com a Galápagos, que está gerando. Quem tem a prioridade de compra caso o São Paulo vire uma SAF? A Galápagos. E quem é muito amigo da Galápagos e permaneceria no poder? Júlio Casares. Então, não é nenhum absurdo olhar para esse cenário e meio que perceber ou interpretar dessa forma que há um processo de destruição proposital até, por que não, do clube. E não estou falando do resultado, estou falando das finanças mesmo. São Paulo o Conselho aprovou mais um empréstimo de 25 milhões com o Banco Daicoval, que gera juros altíssimos, que é o que eles falam que precisam, zerar os juros de banco, e pede mais um empréstimo de 25 milhões, e está detonando São Paulo. E aí lá na frente vai virar SAF, aí vai usar a justificativa do quê? A carga tributária, precisamos virar SAF e tudo mais. Tá aí.
Agora, pra gente ter a declaração completa aqui do Luiz Gustavo, ele disse o seguinte, abre aspas: eu sou um cara que, desde quando nasci, aprendi a ser honesto. Nada é por acaso. O dia de hoje não foi por acaso. O São Paulo é uma instituição que eu aprendi a amar, aprendi a respeitar. Mas, infelizmente, a gente tem que começar a falar a verdade. As pessoas que têm que começar a assumir as situações que nós estamos aqui fora botando a cara. A culpa é nossa, nós jogadores é que fizemos, eu vou falar aqui, a merda que fizemos hoje. Mas acho que esse clube é muito grande e merece de uma vez por todas ter uma direção, um plano claro. O que queremos do início ao fim de uma temporada, do que queremos como pessoas aqui nesse clube. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, pouco me importa, mas eu vou sair de cabeça erguida, e ter cabeça erguida para mim é ser honesto e ser sincero. Pedimos desculpas pela torcida por todos, mas uma coisa é certa, tá na hora do São Paulo começar a colocar as caras quem tem que colocar, assumir responsabilidades. Todo mundo tem responsabilidade. Assumir de cima para baixo para que esse clube possa realmente voltar a ser alguma coisa grande no futebol, fecha aspas. Palavras do Luiz Gustavo, para mim, é impecável, né? Impecável. Ele não cita nomes, mas uma cobrança direta aí à direção do São Paulo, que há anos, né, não só essa de agora, mas há anos, fica devendo ao torcedor não só explicações, mas um plano realmente para solucionar o problema, que é financeiro. E engraçado, porque eu escutava que havia uma possibilidade da renovação do contrato do Luiz Gustavo para a próxima temporada. Acho que não vão renovar. Suspeito. Há uma grande chance de não renovar. Ele até fala aqui, né? Meu futuro pouco importa, né? Mas ele fala que vai sair renovar também, né? Também tem isso. Mas muitos falavam, do que eu escutava existe essa possibilidade. Por quê? Porque ele é visto hoje como uma das poucas lideranças do elenco do São Paulo. Que existem outras lideranças menos respeitadas. Que ele é um cara respeitado pelo elenco. E que você precisa desse tipo de perfil no elenco. O que era o Rafinha no São Paulo mesmo. O Rafinha ele era com sobras o líder do elenco São Paulino, Rafinha. Quando ele aposenta, essa parte fica vaga e meio que sem ninguém. E aí o Luiz Gustavo aparece. Então ele seria muito importante por conta dessa liderança. E essa declaração dele, Flávio, o que você achou? Acho que ele está ouvindo a Jovem Pan. Nós estamos falando isso há muito tempo, né? Muito tempo. Então, todo problema passa. O São Paulo é isso há bastante tempo. Há bastante tempo, há mais de 20 anos. Desde o Juvenal, São Paulo é isso aí, virou isso aqui. Só que as pessoas criam ilusões. E tudo começa com a ilusão gerada achando que podia ganhar a Libertadores. Mas e daí? Então, Morumbi lotado, aquela coisa toda. Não davam ingresso para quem tinha que dar, davam ingresso para o torcedor uniformizado. É outro detalhe. E aí gerou a ilusão de que ia ganhar da LDU, porque era muito fácil, que era melhor que a LDU, o que é uma bobagem, não é melhor que a LDU. E depois passaria pelo Flamengo e pelo Palmeiras, porque já tinha passado na Copa do Brasil. Essa ilusão, ela foi muito fomentada dentro do São Paulo. Aí, choque de realidade. Perde as duas para a LDU. E aí, desabou tudo. Daqui a pouco começa outra história. São Paulo é contador de história. Ele vive muito no passado. O hino é perfeito. Porfírio da Paz, além de ter botado muito dinheiro no clube, teve uma felicidade na hora que escreveu o hino. As suas glórias vêm do passado. Não vejo perspectiva. Ou vem um plano claro, seja ele qual for. Vira SAF, será que seria uma opção? Depende de quem seja a SAF. Chegar um sheik árabe e falar, dívida São Paulo é essa, eu vou meter dinheiro lá e boto um CEO. Aí, tudo bem. Agora, existem SAFs e SAFs. Pode virar a SAF do Vasco. Né? Pode virar a zona, embora tenha melhorado muito, da SAF do Botafogo. Ou pode virar uma SAF como o Cruzeiro. Ou não precisa virar SAF e fazer uma estrutura como o Palmeiras e Flamengo. E o São Paulo tem peso, tem torcida, tem história, tem peso para isso, para se reestruturar como Palmeiras e Flamengo, né? As pessoas falam que eu sou muito cáustico contra o São Paulo. E perguntam por quê. E eu respondo, porque eu comparo o São Paulo com o São Paulo.
Eu cobri o São Paulo durante mais de 10 anos. Então eu conheci bem o São Paulo. O São Paulo, não isso. Conheci muito bem. Eu simplesmente comparo o São Paulo com o São Paulo. Só isso. O São Paulo tinha um grupo de cardeais, que eram pessoas importantes, influentes na sociedade paulistana, brasileira, que tomavam as suas decisões. Era uma espécie de SAF. São Paulo já era SAF lá atrás. E eles tomavam as decisões, aquele era um conselho, era um petit comitê, né? O Cittadino até falava que parecia a Câmara dos Lordes. Para você entrar lá, você precisava ter serviços claramente prestados ao clube, ou ser presidente do conselho, ou ser presidente do clube. As decisões eram tomadas lá, todos os orçamentos eram elaborados e saíam de lá prontos. Nós vamos gastar isso porque nós temos isso, nós vamos fazer um aporte financeiro aqui. O São Paulo pagava em dia, era o clube mais avançado, tinha uma verba de tecnologia no São Paulo. O Dr. Turíbio Leite, ele recebia essa verba para ir para as feiras do mundo inteiro para atualizar tudo do São Paulo. Então tinha o melhor CT, tinha o melhor departamento médico, tinha o departamento... Aliás, não é que tinha o melhor departamento de fisiologia, era o único. São Paulo foi o primeiro a trazer departamento de fisiologia, né? Aí chega Juvenal Juvencio, do alto da sua soberania, e começa a destruir isso tudo. E dizer que o São Paulo tinha tanta estrutura que não precisava de pessoas. E começa a trazer pessoas, cercar de pessoas que não poderiam encará-lo. Ele era um cara medíocre, na minha opinião. Estou falando do dirigente, tá? Eu nunca tive amizade, nunca tive contato com ele. Como dirigente, ele era medíocre. Mas ele se cercou de pessoas piores que ele, porque é uma maneira de você reinar. Quando ele sai de cena, o que sobra para o São Paulo? As pessoas que ele deixou lá. Quem aparecia com uma liderança diferente foi, ao contrário do que faziam os cardeais, onde só os melhores vinham, ele fez catou piores. E aí, meu amigo, a partir daí, a coisa só desandou. E agora eu não consigo enxergar. Você tem que ter alguém, tem que ter um choque de gestão, seja ele qual for. Vende para um sheik árabe, entrega para um banco, faz uma SAF. Esse grupo pega e fala, gente, ó, realidade nossa é essa, vamos correr até o risco de ser rebaixado, mas nós vamos acabar com o negócio de salários altos, tal, vou botar a molecada para subir, prestigiar os moleques, trazer um treinador normal, que tenha conhecimento de bola, sem frescura, sem grife de ex-jogador, não, normal, tá? Crespo é um jogo técnico, nota 5, 6, vai ter um baita nome e tal, tá, mas daí? É melhor você ter um técnico que saiba lançar jogadores. Por exemplo, São Paulo teve o Tacílio Pires de Camargo, Cilinho. Somando os últimos técnicos que São Paulo teve, não dá um dedo do Cilinho. Essa gringaera toda que é tudo ruim. Não dá. Então São Paulo vive de aparência. São Paulo não coloca um garoto da base. Ele traz um gringo de quinta opção de clubes pequenos da Argentina. E aí quando aparece um garoto da base, rapidamente vende por nada. É um ciclo vicioso. Aí de vez em quando vai buscar um ex-atleta para tentar, né, recuperar as coisas. Aí traz o Hernandes, a primeira vez deu certo, a segunda não deu. Aí dá um choque alto. Daniel Alves, você pode pagar o Daniel Alves? Não pode. Não paga o jogador. Aí traz o Lucas, traz o Oscar. A que preço e em que condições esses jogadores vieram? Enfim, e vende jogador a preço de banana. E o São Paulo continua revelando jogadores. Só que ele não aproveita. Ele doa a preço de banana. Aí, meu amigo, é impossível. E até acontece isso por conta da dívida, né? O clube lá que tá comprando sabe do desespero do São Paulo em vender, e aí o São Paulo não tem o poder de barganha, né? De pedir mais, né? Porque tá necessitado. E há uma semana o Rui Costa, né, que é executivo de futebol do São Paulo, falava que o São Paulo era referência, hoje. Mas é. Acha? Acho. No quê? Como fazer as coisas mal feitas, como destruir um clube que era uma referência mundial. Seguir o caminho contrário do que é feito. Exato. Faz sentido. Como eles mesmo dizem, case. Case de sucesso. Case de sucesso. Ou case de insucesso. Tá tornando o negócio mais internacional, né? Você pode aprender de duas maneiras. Ou com alguém que sabe muito, ele ensina, ou com alguém que não sabe nada, você vê como faz e faz ao contrário. Então, é uma referência. Só que mudou. Antes o São Paulo era uma referência positiva. Hoje é uma referência negativa. Era o clube de vanguarda, né? Você chega e você vai dar um curso de gestão. Você fala, vou dar para vocês o exemplo do São Paulo. O São Paulo era assim e agora é assim.
Como é que ele chegou nisso? Aí você faz essa descrição. Aí você vai mostrar pro cara como ele não pode fazer pra cair como o São Paulo Quer caiu. uma boa? Você quer uma boa? O Gui, eu já vou fazer aquela pergunta que a gente fez durante a partida, mas você quer uma boa? Ontem, dia 26, estamos quase no dia 28, né? Mas no dia 26 rolou o CBF Summit, aqui no Hotel Renascença, pertinho aqui da nossa Jovem Pan. E teve um painel que era gestão de clubes entre o jogo e o negócio. E teve a presença de Osmar Stabile, presidente do Corinthians, e Júlio Casares, presidente do São Paulo, para falar um pouco mais de gestão, ensinar a galera como fazer gestão de clube. E aí, Flávio? É o mesmo nível do curso de técnico da CBF. É CBF, né? É o mesmo nível. Você sabe que isso é legal, viu, cara? Porque nós não queremos que o Brasil seja campeão do mundo. Para mim, tanto faz, mas a maioria quer, né? Eu não tenho nada contra ser, tá? Só tanto faz. Se ganhar, ótimo. Se perder, também tanto faz. Eu quero que a Jovem Pan, e ela fará com certeza, um baita trabalho, uma coisa bacana, nossa equipe cumprindo, mostrando tudo e tal. Esse é a minha preocupação com relação à Copa. Se o Brasil ganhar, bom. Se o Brasil perder, se a gente fazendo um bom trabalho, não muda nada. Mas a AFA, dá pra falar, é uma das maiores merdas da face da Terra. É uma zona, é uma esculhambação. Quem é campeão do mundo? A Argentina. Pode ser um sistema, entendeu? A CBF está tentando chegar. Acabaram de dar um título sem contabilizar nada, mudaram a regra com o campeonato. E a CBF quantas vezes já não fez isso? Já fez bastante? Puta, fax pra lá, vira pra cá. Quando precisa de alguma coisa, dá fax. Ou seja, você tá falando que o Palmeiras não tem tudo isso de título, o Santos... Eles sabem que não tem. Mas eu acho que eles também não estão ligando muito, porque o técnico agora ele larga o Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras lutava pra caramba, brigava fax a fax pra conseguir título brasileiro. Quando pode ganhar um. De torneios importantes, frise-se, todos eram importantes, Copa Brasil era importante, o Roberto Gomes Perosa era importante, mas não era brasileiro. Eles estão diminuindo o torneio quando eles tentam mudar. Não, aquilo era uma porcaria, eu quero outro nome. Ou a Copa Rio, que foi espetacular, de 51, mas não era um campeonato mundial, mas era um baita torneio. E o Palmeiras ganhou aquele baita torneio, como ganhou o Robertão, como ganhou o Copa Brasil. Só que eram outros torneios, era outra coisa. E aí, luta lá nos bastidores para ter essa assinatura. E aí o técnico atual chega e fala assim, não, já foi. E mete o time em reserva. Então, é esquisito, né? São coisas... Mas a CBF, ela faz qualquer negócio, politicamente. E aí eu vou estender a pergunta que eu fiz durante a partida, e a gente volta a falar de São Paulo. Não sei, dia 5 nós temos o sorteio da Copa do Mundo, já que o Flávio mencionou isso, né? Dia 5, sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo. Dia 6, Gui, você tem compromisso? Já tem algo marcado no dia 6? Dia 6... Sábado. Sabadão. Eu não vou estar de férias. Vai estar de férias? Ótimo. Ele vai poder curtir... Qual que é o nome da banda que vai tocar no Clube Social de São Paulo? Ah, no Clube Social. Não sei o que novo lá. Mas o Clube Social de São Paulo não tem a menor importância. Ele não... Não, mas ele não, que é o ponto nem ganha nem perde, né? Não muda nada. Porque... É isso que sobrou, né, do São Paulo. Aliás, o São Paulo... O foco é o social, a reforma da portaria. Então, o Juvenal Juvencio, ele é fruto do social. Sim. Ele foi eleito ali, pela bocha, pelo basquete, pelo tênis. É assim que funciona, né? Aliás, esse é outro ponto terrível. Você tem que... Passou da hora de separar o futebol dos outros esportes. Não tem o menor sentido isso. Não tem o menor sentido. Futebol é uma coisa, outros esportes são outra. Não tem o menor sentido isso. Eu não acompanho esporte nenhum, só acompanho futebol. Mas quem gosta, eu respeito, tá tudo ok. Só não acho que você precisa ligar uma coisa com outra. Clube social, tá? Por exemplo, o futebol de São Paulo é feito para o torcedor de São Paulo. A parte social de São Paulo não é feita para o torcedor de São Paulo, é feita para os moradores da região. E tá tudo bem, só que são coisas separadas, são visões diferentes. Uma coisa, eu vou servir as pessoas da minha região, é um negócio. Outro negócio, eu vou servir um grupo de torcedores. É diferente. Uma coisa é o apaixonado pelo time, outra coisa é o frequentador da piscina. Os dois têm os seus direitos, mas são coisas diferentes. Quando você mistura tudo, vira uma baita confusão. Lembrei, eu ia ficar me torturando a noite toda se eu não lembrasse. Babado Novo.
Babado Novo. Show. Não é... É uma banda antiga, né? Eu diria a você que o São Paulo tem babado novo quase todo dia, né? Não sei se babado, mas lesionado novo tem quase todo jogo. Babado é fofoca. Fofoquinha? Né? Aquelas futriquinhas? Isso é babado. Aí, ó. Babado, Se você... então. Pelo menos na Penha, o cara chega pra ter um babado bom aí. Sabe aquele cara olha até pra trás? Assim, tem um babado bom pra caramba. Isso, é babado. Então aí, por isso que é você babado pode curtir um bom show do Babado Novo. No sábado, dia 6. Que é o foco, horário? né? O horário eu acho que é 8 da noite. Olha aí. Babado Novo. É um programa vou até procurar espetacular. mais... Mas você vê como é diferente o futebol da parte social. A parte social tem um grupo brasileiro, que tem a sua competência, seu nível, tudo bem. O estádio horas. tem o Waze. Não, Então, vê como é. Como o tamanho é diferente, como as coisas são diferentes. Aqui, ó. Babado Novo na piscina ainda. É uma pool party, como o pessoal fala. nos É Estados legal. Unidos. Imagine o associado, recebe um grupo, que é um grupo que Vai tem. ter que pagar 320 pau. Então, mas é um grupo. É um grupo que tem destaque no Brasil. Para os associados, cara, um grupo, você vai levar sua mulher, seu filho, você vai. Ué, legal. Dezembro, férias, bacana. né? Tá tudo certo. Não tem problema. Faz na piscina, legal, tudo bem. Tem nada a ver com futebol. Tem nada a ver com futebol. Não, mas não largam o osso, né? Não, você entendeu o que é isso. Entendi. Tipo assim, rigorosamente, parece que o São Paulo ganhou 4 milhões com os shows que fez. Não é mau negócio. Não é mau negócio. Para você, se você considerar o que o futebol pode render, não é mau negócio. O problema é que, pontualmente, calhou de estar nessa draga desgraçada. E aí você fala, pô, vai fazer... Não, fazer show no estádio é uma necessidade. Você tem que criar novos faturamentos. O estádio do Palmeiras, ele funciona porque ele tem shows importantes. Então não tem problema fazer show. O problema é você sofrer derrotas constantes e aí você começa a entrar em desespero. E aí qualquer posição, qualquer coisa que você faça, acaba sendo prejudicial. São Paulo não perdeu os jogos que perdeu por causa de não estar jogando no estádio dele. Perdeu por incompetência. Hoje, de novo, né?